Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos dando início a mais um culto da família. Eu gostaria de pedir nesse momento para que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 24. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de cultuar com a amada igreja. Amém? Salmo 24, a partir do verso 1, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, convidar você a louvar a esse Deus e entrar na presença dEle com toda intrepidez, porque a palavra de Deus diz no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é que pode comparecer diante de Deus? Quem é que pode subir o monte do Senhor? E a própria salmista responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Quem é que é puro de coração? Quem é que pode comparecer perante Deus para adorá-lo? Somente aquele que um dia morreu na cruz do Calvário. Somente aquele que derramou o seu sangue por nós, o seu sangue que nos comprou, que nos redimiu. Somente Jesus pode entrar na presença de Deus. Somente Ele tem as mãos limpas e o coração puro. Nós, meus amados irmãos, podemos adentrar pela graça do Senhor Jesus, pela graça que um dia nos foi outorgada. Então, nós podemos entrar em Cristo Jesus, no nome de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus e abrir o nosso coração e louvar a Ele, porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Somente Jesus poderia ter feito isso. Somente Ele foi limpo de mãos e puro de coração. Somente Ele. Ele fez isso por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos entrar na presença de Deus, por causa da obra dele, por causa da graça, e louvar o seu santo nome. Veja que o versículo 6 diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí o versículo 7 fala assim: ora, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, nós oramos nesse momento para que, dando boas-vindas ao Senhor Jesus, dando boas-vindas à presença de Deus no nosso meio, em cada lar, em cada casa, e nós podemos
louvá-lo, adorá-lo, sabendo que no nome de Jesus, pela graça do Senhor, nós temos esse privilégio. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de estar reunido com a tua igreja, Senhor, de estar reunidos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o teu Filho Jesus nos salvou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar, para nos redimir, ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, ter as mãos limpas, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, ser justificados, para que nós pudéssemos te adorar. Então, nessa noite, eu te convido a adorar ao Senhor, eu te convido a engrandecer o seu nome nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja em cada lar, em cada vida, Senhor, nesse momento, ó Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa noite, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Quem é esse Rei da glória? Quem é? É o Senhor, o forte, o poderoso nas batalhas, aquele que não perde nenhuma guerra, nenhuma batalha. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te adoramos, nós te exaltamos nessa noite como igreja do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para um momento de louvor neste momento. Deus abençoe a tua vida. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor, amém? Porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Independente de qualquer situação, Ele permanece fiel, cuidando de cada detalhe. Vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras, tu sempre serás. Diga: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê
no perdão tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, meus amados irmãos. Porque o Senhor, a fidelidade do Senhor nunca falha. O Senhor é fiel para conosco. Sempre, sempre, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Pai, eu quero orar neste momento, Senhor, por todas as famílias, Senhor. Por cada pai, Senhor, por cada esposo, meu Deus, por cada mãe, Senhor, por cada esposa, por cada filho, por cada filha, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, continuar guardando, Senhor, continuar protegendo, Senhor, continuar dando sabedoria, Senhor, para cada pai. Ó Deus, como ser sacerdote da sua casa, dando, Senhor, sabedoria para cada mãe, cada esposa, Senhor, como ser, ó Deus, ali, ó Deus, a mulher sábia do lar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, guarda, protege, Senhor. Declaramos a tua salvação, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre aqueles que não te conhecem, Senhor. Declaramos, Senhor, a libertação, Senhor, daqueles, ó Deus, que estão presos, meu Pai, em correntes, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, libertação no nome de Jesus. Que haja salvação, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu oro, Senhor, pela igreja, Senhor, na Vila Mirante, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada, Senhor, departamento, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos pastores. Eu oro, Senhor, pelos líderes, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada membro, Senhor, por cada, ó Deus, criança, ó Deus, adolescente, por cada jovem, Senhor, que a tua graça, Senhor, que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós, meu Pai, como igreja. Eu oro, Senhor, para que a igreja se fortaleça ali em Vila Mirante, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, impactar, Senhor, ó Senhor, o reino das trevas, meu Pai. E o teu reino, Senhor, seja expandido, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, ó Deus, interceder, Senhor, por aqueles que, Senhor, estão enfermos, meu Pai. Por aqueles, Senhor, que estão acometidos, Senhor, de algum tipo de doença, Senhor, de enfermidade, Senhor. Eu oro por aqueles que estão, ó Deus, com Covid, Senhor. Eu repreendo, Senhor, essa doença, ó Pai, essa doença em nome de Jesus. Eu quero repreender essa doença, ó Pai, maldita, Senhor, que acometeu o mundo, Senhor, que acometeu, Senhor, o Brasil, Senhor, ó Deus, as pessoas, meu Deus. Ó Deus, eu quero repreender em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que precisam de uma cura, todos aqueles que precisam, Senhor, de saúde física nesse momento, Senhor, recebam em nome de Jesus a cura do Senhor. Todos aqueles que
que estiverem em hospitais, em leitos de hospitais, em leitos de UTIs, meu Pai, precisando, Senhor, de um milagre, Senhor. Então vem, Senhor, sobre essas vidas, meu Pai, e cura, Senhor. Traga um milagre, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão, ó Deus, tendo, ó Deus, pressão alta, Senhor. Todos aqueles que estão, ó Deus, com falta de ar, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, nesse momento com diabetes, Senhor, alta, Senhor. Ó Pai, que precisando de força em suas pernas, meu Pai. Todos aqueles, ó Deus, que estão com algum tipo de sequela, Senhor, por causa dessa doença, Senhor. Queda de cabelo, Senhor, olfato, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura nesse momento. Que haja, Senhor, ó Deus, ali, porque o Senhor é aquele que nos sara, diz a tua palavra. O Senhor é o Jeová Rafá, é aquele que nos cura e nos sara. Então, Senhor, vem, meu Pai, nesse momento, Senhor, vem, Senhor, e cura a enfermidade do teu povo, cura a enfermidade, Senhor, daqueles que precisam, Senhor, de um milagre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda a hérnia de disco, Senhor, todo problema na coluna, Senhor, todo problema que para as pessoas, Senhor, no nervo ciático, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja, Senhor, ali, Senhor, um milagre nessas vidas, meu Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão com câncer. Meu Deus, essa semana, Senhor, eu recebi a notícia de uma pessoa conhecida, Senhor, que morreu de câncer. Essa doença que é implacável, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor é vencedor invicto. O Senhor tem todo o poder em tuas mãos. O Senhor tem todo o poder para curar todo e qualquer câncer maligno. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa hora a libertação, a cura do câncer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, especificamente nós oramos pela irmã Ione, Senhor, que está com problema nos seus joelhos. Senhor, fortalece os joelhos da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ela volte a andar, Senhor. Que ela volte, Senhor, a caminhar, Senhor. Fortaleça as suas pernas, Senhor. Eu repreendo a enfermidade que está ali nos seus joelhos, nos tendões, nas juntas, ali, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade na vida da irmã Ione, Senhor. Ó Pai querido, eu também me lembro nessa hora da irmã Sebastiana, esposa do pastor Valdemir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar fortalecendo ela, curando ela, Senhor, tirando ela daquele leito, Senhor. Ó Pai, ali da sua casa, Senhor. Ó Pai, faz um milagre na vida da tua filha, Senhor. Fortalece o coração, as veias, ó Deus, ali, Senhor, para que o sangue chegue até as pernas, para que os músculos, os ossos, os nervos, os tendões sejam fortalecidos em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por missões. Ó Pai, especificamente, Pai, como aqui junto com a tua igreja, Senhor, eu quero interceder, Senhor, ali pelos missionários Marcos e Thaís, Senhor, que estão assim, ó Deus, ali alojados na tríplice fronteira, Senhor, do Brasil com o Paraguai e a Argentina, Senhor. Eu oro, Senhor, pela equipe missionária que está ali, Senhor, para que eles, pela unidade deles, meu Deus, para que haja, Senhor, projetos, para que haja estratégia, Senhor, de como alcançar o perdido, meu Deus. Eu oro, Senhor, pela vida espiritual deles, que o Senhor continue, Senhor, animando seus corações, que o Senhor continue trazendo vida aos seus corações. Ó Pai, revelação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, um refrigério espiritual, Senhor, que caia sobre eles ali, meu Deus, em toda a equipe, ó Senhor, missionária ali na tríplice fronteira, Senhor, como um bálsamo, Senhor, de refrigério. Ó Deus, revigora a força dos teus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, pela saúde física deles, meu Pai, pela saúde em seus corpos físicos, para que eles tenham a força necessária para continuar, ó Deus, pregando o teu evangelho, Senhor. Eu oro, Senhor, pela saúde, ó Pai, emocional, Senhor, para
que eles não se sintam sós, mas para que eles, ó Deus, sejam, ó Deus, fortalecidos, Senhor, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu oro, Senhor, para que haja novos mantenedores. Toca os corações, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter mais pessoas, ó Deus, em quantidade, para que eles possam continuar sendo mantidos naquele lugar, Senhor, para que o teu evangelho cresça, para que o teu evangelho seja pregado, para que o teu reino, Senhor, se expanda no Brasil, ali, Senhor, na Argentina, no Paraguai, Senhor. Eu oro pela tua igreja que está instalada naquele lugar, entre os muçulmanos, ó Deus, ali, Senhor, ó Deus, que haja, Senhor, salvação, que haja cura, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Fortalece essa equipe para que eles continuem, Senhor, firmes, levando o teu evangelho àqueles que precisam, aqueles, Senhor, que precisam ter um encontro contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. E se você tem um pedido de oração, então eu queria te pedir para que você escreva para nós no WhatsApp, número 011 94788 8185. 11 94788 8185. Ou você escreva uma mensagem por Facebook, neste culto que está sendo ao vivo. Então, ao final, nós poderemos orar. Amém? Nesse momento, eu queria convidar os irmãos a dizimar, a ofertar, a separar aí a tua oferta. Se você já fez, não tem problema. Se você já fez um depósito na conta corrente da igreja, não há problema nenhum. Nessa hora, nós vamos consagrar a Deus. Eu vou ler um texto aqui, e que está em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Veja aqui o profeta Malaquias falando ali ao povo, trazendo uma palavra de exortação. Ele fala para nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então eu convido você, né, a trazer o seu dízimo, a ofertar ao Senhor, à casa do Senhor, à igreja, especificamente à nossa igreja, porque nós estamos num momento agora de transição para o novo local. Nós estamos tendo um custo além das nossas possibilidades. Tudo aquilo que nós tínhamos, os recursos que nós tínhamos, eles já foram. E nós estamos, então, vivendo pela fé, estamos conseguindo pagar, mas pela fé, né? Então, alguns irmãos têm sido fiéis e têm nos ajudado, e nós estamos conseguindo pagar todas as despesas necessárias para esse tempo. Mas veja que o profeta fala que é para trazer os dízimos, para que haja mantimento, para que haja sempre mantimento, para que haja sempre provisão na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Então não deixa de trazer o teu dízimo. E a Bíblia diz algo muito interessante. Ela fala assim: e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Então veja, a palavra do Senhor fala aqui que se nós formos fiéis, trazemos os dízimos ali na casa do Senhor, olha o que o Senhor vai fazer. Ele vai abrir as janelas dos céus.
Ele vai olhar para nós e Ele vai derramar uma bênção sem medida, uma bênção transbordante. Ele não vai deixar faltar nada na minha casa e na sua casa. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor cuida dos seus, o Senhor não deixa faltar absolutamente nada. Nada. Nessa semana, nós precisamos comprar um equipamento lá para a igreja, um fio de HDMI, e o fio era caríssimo. É caro esses fios. E a extensão, quanto maior a extensão, mais caro fica. E ali, nós estávamos ali para fechar e custava R$ 520. E ali nós estávamos conversando ali, eu, o Alex, o Davi, e eu falei, meu Deus, nós não temos, não podemos, a gente não pode ficar também comprando tudo assim sem ter. E aquilo, assim, no meu coração, assim, não trouxe uma tristeza. Não é uma tristeza negativa, mas eu falei, Senhor, a tua obra não pode parar por conta disso, por conta de falta de recursos. E ali o Alex, ele falou, vamos orar. E o Alex pediu isso, e aí prontamente nós oramos ali. Oramos para que o Senhor desse provisão para a igreja, para nós continuarmos a fazer as coisas. E que incrível, o Senhor respondeu a oração na hora. Eu fui olhar no meu WhatsApp uns minutos após, e um dinheiro que eu precisava receber, estava esperando receber, tinha acabado de entrar. Naquele momento, a pessoa tinha mandado o comprovante no WhatsApp falando, olha, está aí, depositei. E o dízimo daquilo era exatamente o valor que nós precisávamos pagar naqueles cabos de HDMI. Então Deus, Ele é fiel, Deus não deixa faltar nada. Deus, Ele não deixa faltar nada na nossa vida, nem na minha e nem na sua. Mas o profeta fala, trazei para que não falte nada, para que a casa do Senhor sempre tenha. E olha, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês uma bênção sem medida. E diz mais a Bíblia, diz assim, por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, por conta da fidelidade em ser dizimista, meus amados irmãos, o Senhor repreende tudo aquilo que pode roubar o nosso dinheiro, roubar tudo aquilo que o Senhor nos dá, né? Então, é isso, nós precisamos abrir nossos olhos para isso. Não como uma barganha, nós nos damos para Deus como uma troca, não é isso. É para que nós sejamos abençoados, é princípio da palavra do Senhor. Então Deus, quando vê um coração que contribui com alegria, que dizima com alegria, que é fiel, então Deus não vai deixar faltar nada, Deus vai repreender tudo aquilo que pode roubar, o gafanhoto devorador. Ele vai repreender para que ele não venha trazer prejuízo para a nossa vida. Veja, a palavra do Senhor fala que por causa disso a nossa vide no campo não será estéril. Hoje nós não temos mais vides, não será aqueles que moram aí no interior, né? no rural, né? Nós moramos na cidade, nós não temos mais vide, nós não plantamos mais, mas a gente tem trabalho. Então, por causa disso, então não vai faltar trabalho, não vai faltar oportunidade para a gente ganhar o nosso sustento. Amém? E aí ele encerra dizendo o seguinte, versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz que o mundo vai olhar para nós e vai falar, isso é um povo abençoado, é um povo que não falta nada para eles. Então, meus amados irmãos, contribua ao Senhor, traga os seus dízimos e as suas ofertas, e o Senhor vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua vida, a tua família, o teu trabalho. Amém? Não deixe de contribuir, então, a Deus. Se você não tem os dados da conta bancária da igreja, eu vou passar agora. É no Banco Itaú, a agência 6906, conta corrente 21 508, dígito 9.
E o nosso Pix é o 28 769 369 000182. Eu vou repetir para que você guarde. Banco Itaú, agência 6906, conta corrente 21508, dígito 9. E o nosso Pix é o 28 769 369 000182. Depois que você fizer a transferência, então você pegue o comprovante e envie para um dos nossos tesoureiros, a Cristiane ou o Davi, ok? Envie para eles para que a igreja possa contabilizar corretamente. Fale o que é dízimo, fale o que é oferta, fale o que é oferta missionária, aquilo que está no teu coração, fale, para que eles possam alocar contabilmente no lugar correto, tá bom? Vamos orar nesse momento, consagrando os dízimos e as ofertas. Pai eterno, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que contribuíram, Senhor, na tua casa nessa semana, por todos aqueles que, ó Deus, ofertaram os seus dízimos e as suas ofertas, meu Pai. Nós queremos consagrar na tua presença, Senhor, neste momento, meu Deus. E eu te peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, Senhor, que não venha faltar nada em suas casas, que haja sempre mantimento, que haja sempre provisão, Senhor, para que eles nunca, jamais sejam envergonhados, meu Pai. Senhor, ó Deus, de igual forma, abençoa aquele que não pode nesse momento, aquele que está desempregado, aquele que está impedido, ó Pai, de ofertar, de dizimar na tua casa. Aproveito, Senhor, para orar por essas pessoas, para que eles, ó Deus, ao saírem para procurar emprego, aqueles que estiverem participando de algum concurso público, alguma seleção de pessoal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua unção, a tua bênção, Senhor, esteja sobre essas vidas, para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor, ali na seleção, no concurso, ao enviar seus currículos, nas entrevistas, meu Pai, para que esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, possa, ó Deus, conseguir uma nova recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Pai eterno, eu agradeço por todos aqueles que são fiéis, Senhor, aqueles que não estão deixando faltar nada, Senhor, na tua casa. Eu os abençoo, eu consagro esses dízimos e essas ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Essa semana, quarta-feira, nós continuamos com o culto de ensino e nós estamos falando sobre fé e autoridade. Eu convidaria você a estar conosco, a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tem sido momentos incríveis, momentos muito bons que nós estamos passando. Amém? Também é dia do nosso jejum. Não deixe de jejuar. Esteja se consagrando ao Senhor, né? Feche um pouquinho a boca, deixe de comer alguma refeição, algum alimento, e ali você se consagra a Deus, leia um texto da palavra, né? Ouça um louvor, né? E ali esteja jejuando. Não precisa ser o dia inteiro, é pelo tempo que você puder, ok? Não deixe de fazer isso vai te fortalecer, vai te edificar em Cristo Jesus. Na sexta-feira, nós também estamos tendo células, às 8h30. Nessas 2 últimas semanas, até suspendemos algumas delas por conta da nossa mudança. Nós estamos trabalhando ali à noite no novo local, no novo salão, então nós não estamos conseguindo tempo, né, para poder nos reunir. Mas as células ocorrem às sextas-feiras, às 8h30 da noite, no Jardim Guarani, na direção do Adriano e do Ademir. Nós também aqui no Jaraguá, na direção do Alex e do Davi. E às segundas-feiras acontece na Vila Mirante, na direção do Diácono Edson e do Carlinhos. Só que é às segundas-feiras, às 8h30 da noite, ok? Não deixe de se conectar, não deixe de se relacionar com a igreja, entre nos horários corretos, não deixe de interagir com a igreja, liguem uns para os outros, interaja de alguma forma para que você possa, então, se relacionar,
tá bom? Eu creio que é só. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero dividir esse momento mais uma vez com o diácono Edson, que o Senhor o use e com graça, com poder, com autoridade e com unção. Amém? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Queria te convidar agora, neste momento, para que você me acompanhasse na leitura da Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, e na sequência, capítulo 4, versículo 12 e 17. Amém? Capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Nesta noite o Senhor vai tratar com a minha vida e com a sua vida a respeito do arrependimento. Amém? Precisamos ter entendimento a respeito desta questão, e vimos aqui na palavra que o arrependimento é algo necessário e de extrema importância para a vida do ser humano. Amém? Tanto que João Batista ele inicia o anúncio do arrependimento, né? Dizendo e clamando no deserto para que as pessoas se arrependessem, porque estava próximo o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 12, né, Jesus ele toma ciência de que João Batista havia sido preso, e a partir dali, no versículo 17, Jesus passa a dar continuidade e anunciava, né, o arrependimento em suas pregações, em suas ministrações. Ou seja, o arrependimento nas ministrações de Jesus era um dos temas principais, assim também como nas ministrações dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a importância a respeito do arrependimento. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso esta noite. Amém? Veja, a expressão arrependei-vos na palavra do Senhor, ou a expressão arrependimento no grego, está relacionada à palavra metanoia, que significa mudança de mente, ou seja, mudar a mente para melhor, emendar de coração e com pesar os pecados. Ou seja, é uma mudança sincera e completa de opinião. Uma mudança sincera e completa de opinião e disposição com respeito ao pecado. Amém? Então nós precisamos mudar de maneira sincera e de maneira completa a nossa opinião e a nossa disposição, ou seja, o nosso querer mudar com relação ao pecado. Amém? Então, algo muito importante e necessário para as nossas vidas. Amém? Veja, o arrependimento ele é uma mudança de mente. E nós vamos ver que dentro do arrependimento, dentro do contexto arrependimento, a atitude de arrepender-se, ela está relacionada a três elementos distintos, né? Três elementos diferentes, ou seja, o arrependimento ele vai ter uma atuação na nossa vida, onde vai haver uma mudança nos nossos pensamentos, onde vai haver uma mudança nas nossas emoções e onde vai haver uma mudança nas nossas vontades. Amém? Então, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero, ele vai agir nessas três áreas da nossa vida, ou seja, vai mudar a nossa maneira de pensar, vai mudar as nossas emoções com relação a isso e vai mudar a nossa vontade. Amém? E
nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma delas. Veja, o elemento intelectual, né? Mente, intelecto, o elemento intelectual, ele envolve uma mudança de pensamento. Amém? Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Com o quê? Com relação ao pecado, com relação a Deus e com relação a nós mesmos. Amém? Então veja, uma mudança de pensamento com relação ao pecado. O pecado passa a ser reconhecido não apenas como uma fraqueza, um acontecimento ou um erro, mas sim como culpa pessoal. Amém? Então, a partir do momento que eu tenho um arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus, para com o pecado, né? Então vai haver uma mudança no meu intelecto, na minha maneira de pensar, e o pecado, o erro, né, não será mais tido como uma fraqueza, ou um acontecimento, ou um erro. Não. O pecado, né, através do arrependimento, a minha maneira de entender e de pensar, essa mudança na minha vida, eu vou entender que o pecado, ele é uma culpa pessoal. Então, quando eu erro, quando eu cometo o pecado, é uma culpa pessoal, uma culpa minha. Eu tenho que reconhecer que a culpa foi minha, que o erro foi meu, que aquele pecado não foi por causa de uma fraqueza, que aquele pecado não foi por causa de um acontecimento, e aquele pecado não foi por causa de um erro. O pecado aconteceu por minha culpa. Amém? E nos dias de hoje, muitos de nós, né, temos essa válvula de escape, vamos dizer assim, né? Nós criamos essa válvula de escape para dizer que o pecado, ele aconteceu por causa de uma fraqueza, que o pecado aconteceu por causa de um fato, de um acontecimento, ou por causa de um erro. Nós queremos justificar as nossas atitudes, queremos justificar o nosso erro, queremos justificar o nosso pecado, dizendo que foi um momento de fraqueza, foi por causa da situação a qual eu me encontrava, foi porque, N coisas aí. Não. A partir do momento que eu tenho um arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro para com o pecado, para com Deus, então eu reconheço, tenho que reconhecer que o pecado, que o meu erro não está relacionado a uma fraqueza, não está relacionado a um acontecimento ou a um erro, está relacionado ao fato de que eu pequei, de que nós pecamos, de que a culpa é minha, a culpa é nossa. Reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Amém? Então, nós estamos vendo aqui que o elemento intelectual, ele envolve uma mudança de pensamento em relação ao pecado, Deus e a si mesmo. Então nós já vimos que a mudança de pensamento com relação ao pecado, ou seja, assumir a culpa, né? Que a culpa é pessoal, o pecado não está relacionado com outras questões, a não ser a culpa. Amém? A culpa é minha, eu pequei. Não foi um fato, não foi uma situação, não foi uma pessoa, não foi um momento, não. A culpa é minha, eu errei. Amém? Veja, mudar nosso pensamento com relação a Deus. Então veja, a partir do arrependimento genuíno, a partir do arrependimento verdadeiro, nós mudamos a nossa maneira de pensar com relação a Deus e entendemos que o Senhor Deus é aquele que exige retidão. Deus exige retidão da nossa vida. Então veja, é uma mudança de pensamento. Então eu reconheço a minha culpa. Amém? Reconheço a minha culpa diante do pecado.
eu reconheço que Deus exige a retidão. Reconhecer isso, que Deus exige de nós a retidão. O que é a retidão? Pessoa de caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei, do dever. Retidão de caráter. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Amém? Então, que nós venhamos a entender e mudar o nosso pensamento com relação a Deus, no sentido de que o Senhor, Ele exige a retidão, Ele exige que nós sejamos retos de coração. Ou seja, como eu acabei de ler aqui, né, devemos nos comportar, devemos viver de acordo com a lei, com a palavra do Senhor, de acordo com o dever. É dever nosso, é obrigação nossa como cristão, como servos do Senhor, né? Vivemos uma vida de retidão, né? Uma vida de caráter cristão. Então nós precisamos ter esse pensamento para com Deus através do arrependimento. Então precisa haver essa mudança. Então, através do arrependimento genuíno, vai haver essa mudança na nossa maneira de pensar. O elemento intelectual, ou seja, a nossa maneira de pensar, ela vai e tem que mudar, mas através de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para o segundo elemento, que trata do emocional. Veja, peguei a atitude de arrependimento, né? Arrependimento, e nós dividimos o arrependimento em 3 áreas, né? Onde o arrependimento atua. O arrependimento verdadeiro e sincero, ele vai atuar. Então nós dividimos em 3 áreas. Já vimos a primeira área, que é o elemento intelectual, ou seja, ele vai agir na nossa mudança de pensar, né? Ou melhor, ele vai agir na nossa maneira de pensar. Então vai trazer uma mudança de pensamento em relação ao pecado, nós já falamos. Uma mudança de pensamento em relação a Deus, nós já pensamos. E uma mudança de pensamento a respeito de nós mesmos. Amém? E a respeito de nós mesmos, qual que é essa mudança? É a mudança de nos colocar como culpados diante de Deus. Amém? Eu sou culpado. Então eu não tenho que justificar o meu pecado. Não há justificativa para o pecado. Nós erramos, pecou, errou. Então nós somos pecados. Então nós somos culpados diante de Deus. Então nós precisamos parar de querer justificar as nossas condutas, justificar os nossos erros que estão, a nossa postura que está em desacordo com a palavra de Deus, no sentido de dizer que as minhas atitudes estão relacionadas, minhas atitudes pecaminosas, estão relacionadas a uma fraqueza, estão relacionadas a um acontecimento, a um fato, estão relacionadas a um erro. Não estão relacionadas a nada. Precisamos assumir: a culpa é minha. Assumir essa culpa pessoal diante de Deus, dizer: eu sou culpado diante do Senhor. Amém? Falamos sobre a retidão, né? Que é uma pessoa de caráter íntegro, né? Que se comporta a favor da razão, da lei, do dever. Retidão de caráter, né? Vimos até o exemplo aí de Provérbios capítulo 14, versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, né? Temos que temer ao Senhor, temor ao Senhor. Já falamos outras vezes a respeito disso, o pastor já falou várias vezes a respeito do temor a Deus, né? Mas o que anda em caminhos tortuosos, ou seja, o que anda em caminhos que não agradam ao Senhor, em caminhos que você não reconhece os seus erros, o seu pecado, e não reconhece que há necessidade de um arrependimento genuíno e verdadeiro, esse despreza o Senhor. Daí fica a pergunta: nós queremos
a nossa postura é de amar ao Senhor ou de desprezar ao Senhor? Então, se nós amamos ao Senhor, nós temos que buscar o arrependimento verdadeiro e sincero diante de Deus, e a partir daí, desse arrependimento verdadeiro e genuíno, ter uma mudança de pensamento. Mudar a nossa maneira de pensar com relação ao pecado, a Deus e a nós mesmos. Amém? É o que nós vimos. Vamos para o segundo elemento, que é o elemento emocional. O que é o elemento emocional? É uma mudança também, assim como o elemento intelectual. No elemento intelectual, há a necessidade de uma mudança de pensamento. E no elemento emocional, há uma necessidade de mudança de sentimento. Meus sentimentos precisam mudar. Amém? Precisa haver uma mudança. Então o arrependimento, ele vai trazer mudança. O arrependimento verdadeiro, genuíno, ele vai trazer mudança na minha maneira de pensar e na minha maneira de sentir, ou seja, minhas emoções, meus sentimentos. Amém? Livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Coríntios, capítulo 2. Jesus, tem misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Glória, agora saiu. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Amém? Então aqui há um trecho da carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, dizendo a respeito do contristamento, E nós vamos ver aqui duas diferenças, porque esse trecho ele fala da tristeza segundo Deus e ele fala da tristeza segundo o mundo. Amém? Então veja, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, Então, contristados aqui está relacionado à emoção, está relacionado à tristeza, E a tristeza, segundo Deus, trata-se da convicção de ter cometido pecado contra Deus, quando for seguida de arrependimento e confissão, possibilita a salvação com pleno perdão. Amém? Então veja, há uma diferença muito grande, uma diferença bem nítida, bem expressa nesse trecho da palavra de Deus, E nós podemos ver essa diferença com relação à tristeza, o contristamento, estar contristado segundo Deus e o estar contristado segundo o mundo, A tristeza por ter pecado, a tristeza por ter errado. Então veja, a tristeza segundo Deus trata-se da convicção, Convicção, ter a convicção, estar convicto de ter cometido pecado contra Deus, ter a convicção de que nós erramos, de que você errou, de que você pecou. Não foi por causa de uma fraqueza, não foi por causa de um acontecimento, não foi por causa de um erro, não, foi porque nós pecamos, você pecou, eu pequei, eu errei. Estar convicto de ter cometido um pecado contra Deus. Amém? Então essa é a tristeza segundo Deus, o fato de estar
contristado, amém? De estar triste, segundo Deus. Trata-se do quê? Da convicção de ter cometido um pecado contra Deus. Quando for seguida do quê? De arrependimento. Arrependimento e confissão, possibilitando o quê? A salvação e pleno perdão. Então veja, não é apenas estar convicto do pecado cometido contra Deus, mas essa convicção tem que estar acompanhada, tem que ser seguida do arrependimento verdadeiro, do arrependimento genuíno, ou seja, da nossa confissão, confessar a Deus os nossos pecados. Senhor, pequei, Senhor, errei, Senhor, falhei. Mas essa tristeza que traz aqui na passagem de 2 Coríntios 7, 9 e 10, essa tristeza segundo Deus, é aquela tristeza por ter pecado contra Deus, mas aquela tristeza que vem acompanhada, ou seja, ela vem acompanhada do arrependimento e da confissão. O arrependimento ele traz essa mudança, o arrependimento ele traz essa mudança no meu emocional, ele traz essa mudança nos meus sentimentos. Amém? Os irmãos vão entender melhor agora. Vamos ver a tristeza, o contristamento segundo o mundo. Veja, é o desânimo que provoca desarranjo mental, decepção profunda que pode resultar no suicídio ou morte, em contraste com a salvação. Veja, existe uma grande diferença entre a tristeza pelo pecar e o sentimento de vergonha. A pessoa pode ficar simplesmente triste por ter pecado, não estando verdadeiramente arrependida. Isso seria simplesmente remorso. Amém? Então veja, agora vai ficar mais claro para os irmãos poderem entender o que o apóstolo Paulo e a palavra está querendo nos dizer nesta noite a respeito deste trecho de 2 Coríntios 7, versículo 9 e versículo 10, relacionado ao elemento emocional, ou seja, uma mudança de sentimento, né? Então, nesse trecho, o contristamento, né, a tristeza, nós conseguimos dividir em duas questões, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né? Tanto que, novamente no versículo 9, né, o Paulo fala que agora me alegro não porque foste contristados, ou seja, agora eu me alegro não porque foste entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento. Então veja, agora me alegro não porque fostes contristados, não porque fostes somente entristecidos, porque somente a tristeza, somente o fato de estar contristado, isso é remorso. Amém? Isso é remorso. É apenas remorso. E ele fala, agora me alegro não porque fostes contristados, não porque estão entristecidos. Por quê? Eu não me alegro com isso, por quê? Porque isso é remorso. Agora, eu me alegro porque fostes contristados para arrependimento. Então a tristeza, né? A tristeza, o arrependimento traz mudança, traz transformação no nosso emocional, traz transformação no nosso sentimento. Amém? Porque fostes contristados para arrependimento, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Por quê? Porque a tristeza segundo Deus, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele não traz peso, ele não traz pesar. Ele não é um peso para nós, ele não é algo insuportável, algo que vai nos destruir, não. É algo que vai trazer mudança, que vai trazer transformação, que vai trazer vida para nós. Amém? Por quê? Porque a tristeza, o contristamento segundo Deus, ele traz vida.
Mas o contristamento, a tristeza segundo o mundo, ela nos traz morte. Porque a tristeza, o contristamento segundo o mundo, significa remorso. E remorso não traz transformação. Remorso não transforma. Remorso não muda. O que muda e o que transforma é o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Então por isso que aqui fala que a tristeza, o contristamento segundo o mundo é o que? É desânimo. Ele vai trazer desânimo para você. E vai provocar um desarranjo mental, ou seja, uma bagunça mental. Vai deixar a sua cabeça totalmente revirada, totalmente desorientada, né? Porque esse é o contristamento segundo o mundo, ou seja, o remorso faz isso, né? Ou seja, decepção profunda, né? E dessa decepção profunda pode resultar o quê? Num suicídio, pode resultar o quê? Numa morte, né? Fazendo um contraste aí com a salvação, uma morte espiritual. Podemos estar mortos espiritualmente. Então, existe uma grande diferença entre a tristeza pelo pecar, a atitude de pecar, e o sentimento de vergonha. Então, quando nós reconhecemos quando nós reconhecemos o nosso erro, né? Quando nós reconhecemos, quando nós temos convicção de ter cometido pecado perante Deus, né? E isso sendo seguido de arrependimento verdadeiro e confissão, possibilita o quê? A salvação, possibilita a salvação com pleno perdão. Amém? Isso nos traz vida. Amém? O arrependimento nos traz vida, mas o remorso ele nos traz morte, nos traz destruição, nos traz separação de Deus, amém? Morte espiritual. Amém? Então nós precisamos entender que há necessidade de nos arrependermos verdadeiramente diante do Senhor e entender que o arrependimento ele vai trazer mudança, ele vai trazer transformação para a minha maneira de pensar, vai trazer mudança para os meus sentimentos, para a área emocional da minha vida, amém? E entender que essa tristeza, esse contristamento pós-erro, pós-pecado, acompanhado de um arrependimento genuíno, vai trazer vida, vai trazer libertação para nós, vai trazer renovo para nós, amém? Mas um contristamento onde não há arrependimento, um contristamento onde não há confissão, vai ser apenas cadê aqui que eu coloquei? Ou seja, não tendo um arrependimento verdadeiro, né? Vai ser apenas um sentimento de vergonha. Sabe aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de peso que a gente sente por ter errado, por ter pecado? Para ficar mais claro para os irmãos, a palavra do Senhor, ela fala daquela passagem onde Pedro, quando Jesus está sendo conduzido, né, para ser julgado, e Pedro ali ele nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, né? Versos anteriores, Pedro diz que estaria junto com o Senhor, que passaria todas as coisas que o Senhor tivesse que passar, e o Senhor fala para ele: ainda que o galo cante 3 vezes, ainda que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? E aí Pedro está ali vendo toda aquela situação de Jesus preso, sendo conduzido, e ele nega o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Só que ele não percebe, ele só vai se dar conta, ele só vai perceber a partir do momento que o galo canta, e aí ele se lembra do que o Senhor Jesus havia lhe dito, e a palavra diz ali que Pedro ele chorou amargamente.
Pedro se entristeceu. Mas a tristeza de Pedro ali naquele momento, por ter negado o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, não foi uma tristeza vazia, mas foi uma tristeza acompanhada de um profundo arrependimento. Foi uma tristeza acompanhada de um profundo e sincero arrependimento. E ali naquele momento, naquele choro de amargura, naquele arrependimento genuíno e verdadeiro de Pedro, houve uma mudança na maneira de pensar, houve uma mudança nas suas emoções, houve uma mudança na vontade de Pedro. O arrependimento ele traz vida, o arrependimento ele traz libertação, o arrependimento ele traz transformação. Diferente de Judas, o traidor, Pedro negou Jesus 3 vezes e Judas traiu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas. E a partir do momento que Jesus... Veja que interessante, voltando um pouquinho. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Negou a primeira vez, nem percebeu o que tinha feito. Negou a segunda, negou a terceira. Mas quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras do Senhor Jesus Cristo. E ali ele se arrependeu profundamente. Amém? Judas, traidor, traiu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas. Quando ele percebeu o que ele havia feito, quando ele viu que o Senhor Jesus Cristo havia sido preso, estava sendo conduzido, estava sendo direcionado para ser julgado, para ser condenado, ali caiu a ficha de Judas, e Judas não se abateu, Judas se entristeceu por ter traído ao Senhor Jesus Cristo, e aquela tristeza, aquele contristamento que não era segundo Deus, mas um contristamento segundo o mundo. Então houve uma tristeza em Judas, uma tristeza que gerou apenas remorso. E o remorso ele traz morte, o remorso ele traz destruição, o remorso traz separação para com Deus. Ao contrário do contristamento genuíno pelo arrependimento, ele traz vida, ele traz transformação, ele traz renovação para nossas vidas. E ali Judas, naquela tristeza que ele estava sentindo, aquele peso que ele estava sentindo, aquele sentimento de vergonha por ter traído o Senhor Jesus Cristo, ele, numa atitude de amenizar, numa atitude de justificar o seu erro, de justificar a sua traição, ele retorna ali para aqueles doutores da lei e devolve ali as 30 moedas. Mas aquilo não foi o suficiente, porque não havia arrependimento genuíno ali com relação à atitude de Judas. Amém? Havia ali apenas remorso. Amém? Que nós possamos ter um arrependimento verdadeiro diante de Deus, e assim uma transformação, uma renovação na nossa vida. Amém? Ficar por terra toda atitude de remorso. Ficar por terra toda atitude de remorso. E que sobre a minha vida e a tua vida opere o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento que traz vida e vida em abundância. Amém? Nós vamos para o terceiro elemento, que é o elemento volitivo, ou seja, o elemento que está relacionado com a nossa vontade. Amém? Então veja, nós estamos falando a respeito de arrependimento, e o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, é o arrependimento que vai trazer mudança na nossa maneira de pensar,
vai trazer mudança nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e vai trazer mudança também nas nossas vontades, ou seja, nas nossas decisões. Amém? E não é um de cada vez. O arrependimento genuíno, ele vai agir nestas 3 áreas da nossa vida ao mesmo tempo. É uma mudança completa, irmãos. É uma mudança completa. Ela não é parcial. Amém? Então, elemento volitivo está relacionado com a vontade. Significa uma mudança de vontade e da posição em que se encontra, né? Então veja, eu pequei, reconheci o meu pecado, confessei o meu pecado, me arrependi do meu pecado, um arrependimento verdadeiro, genuíno, e esse arrependimento trouxe uma mudança para a minha maneira de pensar. Hoje eu penso diferente a respeito do pecado. Trouxe uma mudança para os meus sentimentos e as minhas emoções. Então, os meus sentimentos com relação ao pecado hoje são outros. E traz também uma mudança na minha maneira, traz uma mudança na minha vontade, nas minhas decisões. Então, o elemento volitivo está relacionado com a vontade. Significa o quê? Que ele vai trazer uma mudança nas minhas vontades, ou melhor, ele vai trazer uma mudança de vontade e da posição em que se encontra. Então eu vou desejar mudar. Eu vou desejar não pecar mais. Eu vou desejar não praticar mais aquele pecado. Eu vou desejar não ter mais uma vida de pecado. Eu vou desejar, eu vou ter vontade, eu vou querer, eu vou buscar, eu vou desejar não pecar mais. Eu vou desejar não praticar mais aquele pecado, não praticar mais aquelas coisas. Amém? Então, a ação do arrependimento no elemento volitivo, ou seja, relacionado com a minha vontade, vai trazer essa mudança, vai trazer esse desejo sobre a minha vida com relação ao pecado. Então eu vou ter desejo eu vou ter a vontade, eu vou ter o desejo, eu vou querer me posicionar de uma forma diferente com relação ao pecado, né? Então o arrependimento genuíno, ele está ligado umbilicalmente, né? Ligado com a vontade. Então, não existe arrependimento sem o desejo de se arrepender. Então, eu preciso ter o desejo de querer se arrepender. Eu preciso ter a vontade de querer me arrepender. Eu quero, eu desejo, e eu vou buscar isso. Buscar o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, há uma mudança na maneira de pensar, há uma mudança nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e consequentemente, vai haver uma mudança também na minha vontade. Vai haver uma mudança também no meu desejo. Então eu vou agir em arrependimento. Eu vou aceitar o arrependimento. Eu vou me arrepender. Amém? É uma ação, é uma atitude. Então, a ideia essa ideia de mudança é caracterizada pela palavra grega, que nós já vimos lá no começo, metanoia, que significa o quê? Mudança de mente. Ou seja, a mudança de um propósito que se tinha ou de algo que se fez, né? Então eu tinha um propósito, né? Eu tinha um propósito a cumprir. Eu tinha um pensamento a respeito de algo que eu fiz, mas através da minha atitude, através do meu desejo, da minha vontade, eu mudei essa situação. Então, arrependimento sem
o desejo de querer mudar, isso não é arrependimento. Nós precisamos ter o desejo de querer mudar. Então o arrependimento verdadeiro, ele vai trazer também transformação na minha vida com relação à minha vontade. Porque não adianta eu mudar a minha maneira de pensar com relação ao pecado, não adianta eu mudar a minha maneira de mudar as minhas emoções com relação ao pecado, com relação às coisas erradas, se eu não desejar, se eu não querer, se eu não tiver vontade de me arrepender, para que essas mudanças aconteçam na minha vida. Amém? Veja, um exemplo característico desse sentimento se encontra na história do filho pródigo, né? Todos nós conhecemos a passagem do filho pródigo. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 20, veja o que diz a palavra do Senhor. É um trechinho da passagem do filho pródigo, e ela se encaixa perfeitamente nisso que nós estamos falando aqui a respeito do elemento volitivo, né? Lucas 15, versículo 18 e 20 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Texto maravilhoso, palavra maravilhosa, e é isso que Deus quer, é isso que Deus espera de mim e de você, é o que Deus espera da nossa vida, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos desejar, que nós venhamos ter vontade em voltar, em reconhecer, em nos arrependermos, né? Arrependimento ele está relacionado à vontade. Então que eu e você a gente se levante agora no nome do Senhor Jesus Cristo, e que através dessa vontade, desse desejo de se arrepender verdadeiramente, genuinamente, nós venhamos a voltar para a presença do Pai e confessar diante do Pai os nossos pecados, e confessar diante do Pai a nossa culpa, não justificando os nossos erros por conta de uma fraqueza, por conta de um acontecimento, por conta de um erro, não, assumindo: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento que traz mudança na maneira de pensar, que traz mudança nas emoções e nos sentimentos, e que traz mudança na vontade, a ponto de te fazer levantar e reconhecer o seu erro, o seu pecado, as suas falhas, as suas limitações, e colocá-las diante de Deus com um coração sincero, e buscando a presença do Senhor, voltando para a presença do Senhor, reconhecendo isso através do arrependimento, Amém? Estou encerrando. Veja, quando nós estamos falando de arrependimento, veja, quando o arrependimento se encontra entrelaçado pelos elementos intelectual, emocional e volitivo, vai haver um resultado. Amém? Vai haver um resultado. Será gerado um resultado na minha vida e na sua vida, através do arrependimento genuíno. Lembra que eu falei? O arrependimento ele está relacionado ao intelecto, ao emocional e ao volitivo. Então,
o arrependimento ele tem que agir nessas 3 esferas ao mesmo tempo. Eu tenho que ter uma mudança de mente, eu tenho que ter uma mudança nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e eu tenho que ter uma mudança na minha vontade. Se houver apenas uma mudança nos meus sentimentos, no sentido de querer reparar o erro, de querer consertar o erro como Judas fez, isso é apenas remorso. Isso é apenas remorso e não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós vamos continuar pensando do mesmo jeito e nós vamos continuar vivendo segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Amém? Então, quando o arrependimento se encontra entrelaçado pelos elementos intelectual, emocional e volitivo, ele traz um resultado, né? Traz resultados. Que resultado que é esse? Eu relacionei aqui 3 resultados. Primeiro, confissão de pecado. Confessar os nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 21, versículo 8. Desculpa, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 8. Crônicas 21, capítulo 8, 1 Crônicas diz assim: Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Amém? Uma passagem do Senhor aí falando a respeito do rei Davi. O rei Davi, ele, quando errava, quando ele pecava, ele assumia os seus atos perante Deus e ele clamava ao Senhor e colocava diante do Senhor a sua culpa, né? E se arrependia perante Deus. Veja, admirável algumas qualidades do rei Davi que servem para a nossa vida hoje, né? Quais qualidades são essas, né, que são admiráveis na pessoa do rei Davi? Ele se humilhava perante o Senhor. Amém? Davi, ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia o erro. O rei Davi, ele fazia restituição do seu erro quando possível. Veja que interessante aqui. Judas também fez restituição do seu erro, ele devolveu as moedas. Mas Judas não devolveu as moedas numa ação de arrependimento, ele devolveu as moedas numa ação de remorso. E remorso traz vida, traz destruição. Remorso não traz vida. Mas aqui, o rei Davi, ele fazia restituição quando possível, mas numa atitude de arrependimento. Essa é a grande diferença, né? O rei Davi, ele assumia a culpa pelos seus erros, pelos seus pecados. O rei Davi nunca se desculpava no sentido de querer no sentido de se inocentar. Não, ele se declarava culpado, ele não fugia da responsabilidade, ele assumia a culpa, né? Ele nunca atribuía a culpa a outrem, ou seja, ele nunca atribuía a culpa a outras pessoas. Lembra do que nós falamos? Muitas vezes a gente quer atribuir a nossa culpa, o pecado, o nosso erro, a nossa falha, atribuir a nossa fraqueza, atribuir a um acontecimento, atribuir a um erro. Não, assumia a sua culpa, né? E orava, ele clamava ao Senhor pedindo o quê? Perdão, pedindo purificação da sua iniquidade, ou seja, arrependimento diante do Senhor. Amém? Segunda coisa que vai resultar o arrependimento na nossa vida, ou seja, o abandono do pecado, né? Então, primeiro, confissão do pecado. Segundo, o abandono. Não adianta nós confessarmos os nossos pecados a Deus se nós não tivermos um arrependimento genuíno, porque nós não vamos conseguir abandonar o pecado. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele tira o pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele tirou o pecado, ele tira o pecado. Isso é um fato, ele tirou. Jesus
tirou o pecado. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos abandonar o pecado, porque isso não nos pertence mais. O Senhor Jesus tirou. O pecado não pode fazer mais parte da nossa vida. Lógico, nós não somos perfeitos. Nós vamos falhar, vamos errar em algum momento, vamos. Mas o arrependimento, ele tem que ser algo efetivo na nossa vida, a ponto de, no momento em que você pensou ou agiu, Senhor, o arrependimento tem que ser na hora. Amém? Arrependimento na hora, genuíno. E ali esse arrependimento vai fazer com que a gente abandone aquele pecado. E assim sucessivamente nós vamos abandonando tantas e tantas outras coisas que nos afastam de Deus, que nos tiram da presença de Deus, que nos coloca envolvidos com o pecado. Amém? Então, abandono do pecado. Palavra do Senhor, Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Então não vamos mais encobrir as nossas transgressões, não vamos mais querer justificar as nossas transgressões como uma falha, uma fraqueza, um acontecimento ou um erro. Amém? Vamos reconhecer as nossas transgressões, vamos confessá-las ao Senhor, vamos deixar de praticá-las, vamos abandoná-las para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Amém? E em terceiro e por último, retornar para Deus, né? Então, o arrependimento, ele está relacionado aos elementos intelectual, emocional e volitivo, ou seja, pensamentos, emoções e vontades. E quando esse age em conjunto na nossa vida, ele resulta em confissão de pecado, que nós já vimos, abandono do pecado, abandonar o pecado e retornar para Deus, voltar para a presença de Deus, voltar para a presença do Pai. Lembra do filho pródigo? A atitude de arrependimento genuíno e verdadeiro e voltar para a presença do Pai. Então volte, tome uma decisão hoje, levante-se, tome uma posição de arrependimento, mude a sua maneira de pensar, mude as suas emoções, os seus sentimentos e mude também a sua vontade, os seus desejos e volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. Isaías 55, versículo 7: deixe o perverso o seu caminho, o inúquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, deixe o perverso o seu caminho, o inúquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, se arrependa e o Senhor se compadecerá de ti, e volte para a presença do Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar, o Senhor é rico em misericórdia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não coloquei ali, mas gostaria de encerrar aqui fazendo só uma leitura de um capítulo do livro de Salmos que me veio à mente agora, e ele expressa bem o que nós falamos aqui, o que nós conversamos aqui. Amém? Então eu vou estar encerrando fazendo essa leitura. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Queria que você me acompanhasse aí, Salmo de número 32. Salmo 32, amém? Salmo 32, glória a Deus. Salmo de número 32, está fazendo a leitura, nós vamos estar encerrando para a glória do Senhor. Amém? Preste atenção no que diz o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, ou outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus tenha falado ao teu coração, assim como falou ao meu, através do Espírito Santo, e que esta semente de arrependimento, ela traga fruto sobre a minha vida e a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade que o pastor me concedeu, e que o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente semana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Glória a Deus, meus amados irmãos, pela palavra do Senhor que foi pregada nessa noite. Todos nós precisamos nos arrepender diariamente. A palavra do Senhor diz que é a bondade de Deus quem nos leva ao arrependimento. Glória a Deus, porque outrora nós fomos conduzidos pelo amor de Deus até o arrependimento. E quantos hoje andam distante do Senhor, precisando se arrepender? A graça do Senhor Jesus é maravilhosa e ela é irresistível. Então, que nessa noite você possa, como o filho pródigo, como foi pregado, possa se dispor, possa se levantar e voltar para o Pai. Amém? Porque o Pai estará de braços abertos para te receber, de braços abertos a te perdoar. Amém? Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada nessa noite. Senhor, que nós possamos, ó Deus, todos os dias, Senhor, nos lembrar deste fato. Que o Teu amor por nós é tão grande, é tão maravilhoso, e é Ele que nos conduz ao arrependimento. Então, Pai, que nós venhamos todos os dias, Senhor, nos lembrar de que nós não somos nada, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu amor. Ó, Senhor, eu oro nessa noite por todos aqueles que estão longe de Ti. Todos aqueles que estão em pecado, que, ó Deus, que eles venham a ser conduzidos, meu Pai, pelo Teu amor ao arrependimento. Aonde eles se encontrarem, nós declaramos a salvação para essas pessoas, meu Pai.
Que eles venham a se encontrar, ó Deus, venham a ser conduzidos ao arrependimento e que nós, meu Deus, que já, ó Deus, caminhamos, trilhamos, ó Deus, contigo, Senhor, nós possamos nos lembrar que somente em Ti nós podemos ser salvos, Senhor. Então, que nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa falar vai nos salvar, somente a Tua graça, Senhor. E a Tua graça, Senhor, está aí, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, genuinamente, como foi pregado. Muda a nossa mente, Senhor. Muda a nossa atitude, Senhor, interior, Senhor. Como o Senhor mudou ali naquela parábola, Senhor, do filho pródigo, Senhor. Como aquele filho foi mudado, Senhor. Então muda, Senhor, a nossa atitude. Para que a gente, Senhor, se volte para o Senhor. Para que a gente se volte para as Tuas coisas. Para que a gente se volte para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro isso na Tua vida, na minha vida. Amém? Deus abençoe você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Glória a Deus, semana de vitória para vocês. Amo vocês em Cristo Jesus.